proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pedro praticamente termina nesse episódio do Evangelho, depois de um momento de vacilo na fé, no momento em que Pedro tira o olhar de Jesus e coloca o seu olhar na tempestade, no vento, na dúvida do que estava acontecendo, e começa a afundar. Jesus vem, Jesus o socorre, Jesus o levanta e Jesus o ajuda então a não ser mais um homem fraco na fé, mas um homem que confia em Deus. Queridos, uma das coisas belas da palavra de Deus é que ela não esconde a fragilidade humana e ajuda a nossa fragilidade humana se apoiar na graça de Deus. Todas as leituras hoje estão nos falando disso, de Deus que vem e entra no meio das nossas tempestades para nos salvar. Por exemplo, na primeira leitura, Elias tinha ido se esconder dentro de uma caverna,
depois de um momento glorioso na sua vida, aonde ele venceu 850 profetas de Baal, e depois diante da ameaça de Jezabel, que diz: olha, ainda hoje terei a sua cabeça aqui. E Jezabel era a mulher do rei naquela época, e como Elias então tinha combatido a idolatria e passado a fio da espada os profetas de Baal, Jezabel dá uma ordem aos soldados: que vocês possam ir atrás de Elias e trazer a cabeça dele aqui para mim. Elias tem medo da morte, se esconde, vai para dentro da gruta e fica lá dentro da gruta escondido até o momento em que Deus se manifesta. Isso nos faz pensar até mesmo nas pessoas que hoje, diante de alguma provação, alguma luta, alguma situação difícil, se trancam dentro de um quarto escuro, fecha tudo, fecha a janela, fecha a porta. Eu vou ficar aqui agora, curtindo a minha depressão, curtindo a minha tristeza. Ah, Frei, mas as pessoas não têm culpa de fazer isso, as pessoas estão doentes, as pessoas estão com problema. Verdade. Para você ver que às vezes o que o medo é capaz de gerar dentro de nós. Porque hoje, queridos, muitos de nós às vezes achamos que a vida é só tranquilidade, é só paz, não há dificuldades, não há problemas, é tudo final feliz, como se fosse um mundo encantado, sei lá, da Disneylândia, e não é isso a vida. Só que há muitos que querem às vezes passar por essa vida como se estivesse no mundo encantado, e aí quando vem um problema, quando vem uma frustração, quando vem alguém que te diz: olha, não dá mais para você trabalhar aqui, ou quando vem uma decepção amorosa e alguém diz: olha, eu não gosto mais de você, eu não quero estar mais com você, eu não sinto bem mais, caiu meu mundo, eu vou me matar. Como às vezes nós temos dificuldades, queridos, de lutar e de resistir nos momentos maus. O que vem à cabeça é fazer uma besteira diante de um problema, a juntar um outro problema. E aí é o momento de Deus, talvez, na vida de muita gente. Deus entra em cena, como na vida de Elias, que estava lá dentro da caverna, e depois vem vento, e depois vem trovão, e depois as rochas se quebram. Mas o momento de Deus é quando vem a brisa leve. Deus se manifesta ali naquele momento, trazendo o que? Paz à alma de Elias, que estava agitada como os trovões, estava agitada como os ventos. Deus teve que trazer paz ao interior de Elias. E com o coração em paz, então Elias sai e Elias se coloca novamente na sua missão de ser profeta de Deus, sem medo até mesmo da própria morte. Porque, querido, se a gente não tem um motivo para dar a vida, para morrer por aquilo que nós amamos, que sentido nós temos de vida aqui? Alguém que não quer dar a vida por nada: eu não dou a minha vida pela minha família, não dou a minha vida pelos meus filhos, não dou a minha vida para minha esposa, não dou a minha vida por ninguém. Mas então você está fazendo o que aqui? Achando que todo mundo tem que viver para você e você não viver para ninguém? Nem para Deus e nem para ninguém.
hoje Pedro aprende também a olhar para Jesus. Porque no momento da tempestade, não é para o vento que eu tenho que olhar. Não é para a água agitada. Não é para o mar revolto. É para Cristo. É para Deus. E Pedro pede o socorro de Deus e Deus vem em socorro. Jesus pega Pedro, Jesus levanta Pedro e o coloca na barca novamente. Por que esse Evangelho? Porque o Evangelho quer nos ensinar que nós temos que andar sobre as águas tempestuosas desse mundo. Se vier a dúvida o que fazer, gritar por Deus: Senhor, socorre-me. Às vezes a nossa oração pode ser um grito, não um grito de voz apenas em que eu tenho que elevar a voz, não, é o grito da minha alma. Senhor, socorre-me, Senhor, vem em auxílio, Senhor, eu não posso sem a tua graça. E Deus vem até nós. Queridos, Deus só permite às vezes tribulações na nossa vida para nos fortalecer. Não é que Ele cria situações difíceis para nós, não. Mas se chegou a nós, se bateu a nossa porta, é para nos fortalecer, é para que a gente saia daquela dificuldade, dizendo: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus, Tu me ajudou, Senhor, a Tua presença foi real, a Tua mão se estendeu e eu saí dessa situação. Porque a dificuldade ou nos torna pessoas de fé, ou a dificuldade nos desmonta todinho naquelas ideias, naqueles pensamentos, naquele modo de viver que não tinha firmeza nenhuma, era uma vida construída sobre areia. Aí despenca. Mas com Deus nós podemos sair mais fortes das nossas tempestades. E hoje nós queremos rezar também pelos pais, por muitos homens, né? Hoje, como estamos rezando pelos pais, é o Dia dos Pais, não que a gente não considere a missão das mães, que às vezes ficam com os filhos até mesmo quando os pais estão ausentes da sua missão de pai. Mas isso não significa de reconhecer também, não reconhecer a missão dos pais. Dos pais que estão presentes juntos com a sua família, esposa, filhos. E do pai que também não esteja presente. Ou de uma paternidade que aconteceu numa aventura. Quantos hoje são pais assim? Ah, mas aí não é pai, aí não depende. Não sei. Tempos atrás eu achei um testemunho bonito de uma pessoa hoje bem formada, bem educada, e ele disse: olha, meu pai eu nasci de uma situação, de uma aventura. Pais eram namorados e teve uma aventura, e dessa aventura não deu em nada, porém minha mãe ficou grávida, eu nasci e fui criado assim com a minha mãe. Só que uma coisa que eu não esqueço do meu pai é que todos os dias da minha infância, da minha adolescência e até hoje, ele me liga para perguntar como eu estou. Ou seja, alguém que reconhece a sua missão de pai. É claro que queira Deus que a paternidade encontre o melhor terreno dentro da família, mas quando não acontecer isso, quem é pai, acabou.
viver a sua missão de pai. Tem que abraçar a sua missão de pai, tem que ser presente. Porque hoje, queridos, como é importante um pai e uma mãe que tenham um coração entrelaçado ao coração de Jesus. Como é importante. Quando falta uma boa relação com o pai, o que a gente pode esperar dos jovens? E a gente pode esperar de um jovem que depois vai se tornar pai, se ele não teve uma boa presença do seu próprio pai. É claro que não é generalizado, mas muitos, quando não tem essa paternidade bem equilibrada dentro de si, é um desastre para a vida da pessoa. Às vezes eu escuto pessoas dizendo: olha, antes de você casar com uma mulher, veja se essa mulher, se essa menina, se essa moça tem um bom relacionamento com o seu pai, porque se não tiver, fuja dela. Porque se ela não tem um bom relacionamento com o seu pai, muito menos com você, homem, ela vai ter um bom relacionamento, porque ela não aprendeu isso, ela não viveu isso. Alguns dizem isso, não estou dizendo que nós estamos dizendo isso, porque nós acreditamos que Deus pode curar sim o coração dessa mulher, o coração sim dessa moça, e ela pode fazer uma experiência profunda da paternidade de Deus e entender que mesmo que houve uma ausência do amor do pai físico, do pai de sangue, a paternidade de Deus ampara, a fortalece e faz com que o amor a cure também daquela ausência do pai. Mas para dizer, queridos, como que às vezes a ausência de um pai e de uma mãe gera pessoas às vezes adoecidas na vida, e que depois, quando vai para o matrimônio, começa a explodir um monte de problemas, e aí vai vir a origem onde está, às vezes, uma dificuldade de relacionamento, de uma ausência, de um modo de se relacionar às vezes mais violento, mais cheio de desafetos. E é só Deus para nos socorrer nisso também. Por isso hoje queremos rezar pelos pais que têm essa missão, e uma missão difícil, porque às vezes a gente diz ao homem também: você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você tem que ser responsável, você tem que ser presente, você tem que ser um homem de Deus, você tem que ser um homem de oração. Ou seja, o homem e o pai têm que ser muita coisa, e por isso precisam muito da oração, apoio, ajuda, o incentivo da família. O que a gente pode esperar de homens que não têm essa firmeza, essa determinação e essa masculinidade e também essa coragem de viver a sua masculinidade dentro da família, dentro de uma paternidade firme e corajosa? A gente vai esperar o quê? De um homem que não vive a sua missão de ser homem, de ser pai. Pessoas frágeis, como o papel no vento que você leva para onde você quiser, não sabe o que é. E quando cai a missão de um pai, e quando um pai não vive a sua missão realmente de homem, de pai, e também dentro do coração da família, a família entra em crise, não tem como. Por isso, uma das formas de vencer algumas crises é confiar na graça de Deus. É confiar que Deus pode agir, que Deus quer agir na nossa história.
Por isso que não tem desculpas, queridos. Tem coisas na nossa vida em que o perdão, que a misericórdia deve entrar. Deve entrar. Ah, mas meu pai foi ausente. Ah, mas eu sei. Ah, mas a minha história. Perdão. Meu pai não era o pai que eu esperava que fosse. Sim, mas você é o filho que você deve ser. Não, mas se ele não vir atrás de mim, eu também não vou atrás dele. Esse é o tipo de filho que você quer ser? Eu só entendi o que era a paternidade quando eu, como filho, fui capaz de colocar os meus interesses de lado. Porque às vezes, como filho também, os meus interesses eram o que o meu pai vai deixar para mim, o que meu pai pode me dar, como que ele pode me ajudar agora nesse curso, como ele pode me ajudar agora com essa quantia, o que? Amor interesseiro. Agora eu sou capaz de estar com meu pai desinteressadamente? Ou seja, só pelo fato dele ser meu pai, ir visitá-lo, estar junto, apoiá-lo, se preocupar com ele desinteressadamente. Quando eu comecei a agir assim, a coisa começou a mudar. Teve vezes que eu fui visitar o meu pai e meu pai perguntou: mas filho, você veio aqui só para me visitar, só para me ver? Só não, pai, eu vim aqui para estar com o Senhor, tomar um café com o Senhor, para almoçar com o Senhor, para jantar com o Senhor, para de repente assistir um filme com o Senhor, é só para isso. Ele: não, mas pelo menos deixa eu te ajudar aqui com a gasolina. Não, pai, eu vim aqui para te ver. Simplesmente estar com o Senhor. As nossas relações estão muito contaminadas por interesses. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ter? O que ele vai me deixar? Às vezes tem filhos que já estão discutindo com o pai ou com a mãe o que cada um vai ficar. Que absurdo! Estou discutindo o que é meu, quero saber já fez o testamento, já. Que absurdo! O que você tem oferecido? O que você tem dado desinteressadamente? Porque os melhores e maiores valores da vida não passam pelo dinheiro. Tem valores que não passam pelo dinheiro. Rezemos hoje, queridos, por nós, rezemos pela nossa família, rezemos pelos nossos pais, rezemos por nós também. Então hoje é um dia maravilhoso para mandar uma mensagem, para ligar, para visitar, se você pode fazer isso. Se você pode fazer isso. A gente vê a grandeza de uma pessoa quando ela é capaz de semear o bem, mesmo quando ela não tenha recebido aquilo na medida como ela desejava. Mas ela vai semear, ela vai quebrar esse muro de ressentimentos. E ela vai dar o primeiro passo. Aí você vê que Deus está agindo aí. Eu já disse isso algumas vezes e volto a dizer: para mim não tem milagre maior do que a reconciliação, do que o perdão numa família. Para mim é milagre maior até mesmo do que a ressurreição de um morto. Se o morto ressuscita, alguém que tem um dom de ressuscitar morto, queridos, o morto nem pediu para ser ressuscitado. Estava morto ali.
Não tinha nem vontade mais de ser ressuscitado. Foi Deus que deu aquela graça para ele voltar à vida. Não teve esforço nenhum do morto. Agora você perdoar, você dizer: eu vou perdoar, eu vou colocar essa situação diante de Deus, eu vou me afastar desses pensamentos mesquinhos, desses sentimentos, e eu vou semear amor. Para mim é um milagre muito grande que Deus está fazendo naquele coração. Um milagre muito grande. Convido você nesse momento a inclinar a sua cabeça num instante. Vamos rezar pelos nossos pais. Se o seu pai já está falecido, reze por ele e agradeça a Deus por ele ser o seu pai, não só por o que ele fez ou deixou de fazer por você, mas por ele ser o seu pai, por Deus te permitir entrar nesse mundo por meio dele. Se o seu pai morreu com alguma situação não muito resolvida entre você e ele, reze também por ele. Coloque a alma dele diante do Senhor e coloque o teu coração diante do Senhor nessa manhã também. Se o teu pai está ausente da tua vida e você não tem coragem de buscá-lo e ir atrás dele, ou tentar ser amigo dele desinteressadamente, peça isso a Deus. Peça isso ao Senhor: Senhor, que eu ame não só por aquilo que Ele possa me dar ou me oferecer, mas que eu ame por ser o meu Pai. Que o Senhor me desintoxique dessa mentalidade de achar que os outros devem apenas me servir e eu não fazer nada por eles, principalmente se é o teu Pai. Nós te pedimos, Senhor, a Tua graça e a Tua bênção sobre cada um de nós, e te louvamos por esse Dia dos Pais. Pedimos a graça da cura para os corações que precisam ser curados, mas que o Senhor também abençoe tantos pais, e que muitos também que tiveram um bom testemunho dos pais possam iluminar as suas famílias, porque sabem qual é a grandeza, qual a importância de um pai que ama, de um pai que guia, de um pai que conduz. Não deixe que os pais que estão aqui se desanimem diante da sua missão, Senhor, mesmo nos momentos difíceis, que eles sejam fortalecidos pela Tua graça. É o que nós te pedimos, é o que nós apresentamos diante de Ti. Amém e amém.